E o versículo escolhido hoje, meninas, para nós compartilharmos essa reflexão é o 42 do capítulo 22 de Lucas, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Antes de nós meditarmos nesse versículo específico, eu quero compartilhar pelo menos duas lições do contexto geral. Esse contexto aqui, meninas, se refere ao momento de Getsêmani, ao momento em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras. É uma história bem conhecida, o momento que ele é levado, é exposto a uma pressão tão grande, uma pressão de alma tão grande, que a palavra diz que dos seus poros saíram sangue. E o interessante é que para esse momento de Getsêmani, um momento que todas nós iremos passar por algum momento da nossa vida, um momento de prensa, o momento em que a prensa vai liberar uma unção diferenciada, a prensa vai liberar um azeite diferenciado, mas essa prensa, ela dói. Tanto que Jesus diz assim: Pai, o próprio Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E aí em outro evangelho, né, nós estamos em Lucas, mas em outro ele diz assim: seja feita a tua vontade, a carne é fraca. Ou seja, no momento de prensa nós iremos sentir, a carne é fraca, a alma vai clamar. Jesus disse para os discípulos: estou profundamente angustiado até a morte, ou seja, a alma dele, o corpo dele estava clamando por desistência, mas ele diz assim: mas o espírito é forte. E essa evidência veio quando ele diz: a carne é fraca, mas o espírito é forte. E ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meninas, nesses momentos de prensa, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e nos conectar com o Espírito Santo, com a essência do Espírito, porque a todo momento a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso corpo, o desânimo que vai bater a porta, o medo porque Jesus estava contemplando tudo o que iria acontecer, ele sabia o que iria acontecer. Então ali estava reunido todo tipo de emoção, tinha medo, tinha dor, tinha angústia, mas ele não desistiu. Aí você pode pensar: mas ele era Deus, mas ele era também 100% homem. Nós somos humanos, nós somos vulneráveis, mas assim como Jesus, nós também temos o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, meninas, Jesus, ele passou por todas as situações e ele venceu para que naquele dia nós seremos indesculpáveis, não terá desculpa, porque Jesus passou por todas as situações, sentiu todos os sentimentos e ele venceu. E além dele ter vencido, ele deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre ele, está disponível para mim e para você. Então, minha amada, nós passaremos sim pelos Getsêmanes da vida, os Getsêmanes, os momentos de prensa, que irá nos levar ao limite, a situações, a circunstâncias desfavoráveis, improváveis, que irão nos levar ao limite, que a nossa alma, o nosso corpo vai clamar por desistência, assim como Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, o Espírito que estava forte, o Espírito Santo de Deus que habitava, que estava sobre ele, que está sobre você, mulher. A evidência disso é que ele diz: mas o Espírito é forte e ele venceu. Outra lição, mulher,
desse contexto aqui é que Jesus, quando ele foi para esse momento de Getsêmani, de prensa, ele não foi sozinho. Vai existir situações na nossa vida que vai ser somente eu e Deus, você e Deus. Mas a maioria dos Getsêmanis, o Senhor nos ensina para nós contarmos com pessoas. E não é qualquer pessoa. Ele tinha 12, mas ele escolheu 3. Ele escolheu os mais íntimos para levar para o Getsêmani. E ali ele se desnudou, ele se abriu, ele foi totalmente vulnerável. Ele disse para os discípulos: vamos orar comigo, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mulher, não fica sofrendo sozinha. Tenha pessoas do seu lado, pessoas que você possa ser totalmente transparente, que você possa se desnudar. Eu sei que não é qualquer pessoa que nós podemos expor a nossa humanidade. Tem gente que não está preparado para a nossa humanidade. Mas o Senhor nunca nos deixa sós. Nós temos o próprio Espírito de Deus que habita em nós, mas também o Senhor nos dá pessoas de propósito, conexões, alianças, para que nós possamos desnudar, para que nós possamos ser vulneráveis, ser transparente, pedir ajuda, como o próprio Jesus nos ensina. Então, mulher, não se isole, tenha essas pessoas, porém, não coloque expectativas exacerbadas sobre essas pessoas. Por mais que elas te amem, por mais que você possa contar com elas nesse momento de Getsêmani, elas vão falhar com você. Então, tenha equilíbrio sobre essas expectativas, porque senão você vai se frustrar. Porque aqui eles falharam com Jesus. Jesus escolheu os 3, pediu para ir, levou para o Getsêmani para orar junto com eles e junto com ele. E quando ele volta 3 vezes, quando Jesus volta de um momento isolado à distância de oração, mas eles estavam ali por perto, eles estavam ali intercedendo, porém com o cansaço, com a angústia que eles também compartilhavam com Cristo, eles dormiram, eles adormeceram. Então tem pessoas que são íntimas, que você pode contar, mas que vai falhar com você. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos. Então, tenha equilíbrio em relação às suas expectativas, em relação às pessoas, mas não se isole. Conte com essas pessoas que Jesus vai te apontar, vai te mostrar. Talvez já te mostrou e talvez você está fugindo. Você quer se isolar, quer enfrentar o Getsêmani da sua vida sozinho. Mas aqui Jesus nos deixa essas lições. Não se isole, tenha pessoas, mas não coloque um fardo pesado de expectativas sobre essas pessoas. E lembre-se que você tem o próprio Espírito Santo de Deus na sua vida, que vai te ajudar a enfrentar qualquer Getsêmani. E mesmo que a sua alma, o seu corpo grite por desistência, mas o Espírito é forte. Então, alimente esse Espírito que está dentro de você, mulher. Alimente a sua alma, para que nesses momentos de Getsêmani, ela não venha gritar mais alto. Ela não venha vencer sobre o Espírito. Amém? E essa é a reflexão de hoje. Que o Senhor possa te edificar, que o Senhor possa te conduzir em meio às decisões do dia a dia, a esse Getsêmani, a essas prensas. Talvez você nesse exato momento está passando por um Getsêmani, a uma prensa, mas eu quero, mulher, te encorajar, que as prensas são para liberar o azeite que vai te autorizar, que vai te conferir uma autoridade, uma unção dobrada para realizar algo extraordinário na sua vida, que será um divisor de águas, como foi a crucificação de Jesus. Amém?